Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, de coração, especialmente quando lembramos que fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para sermos filhos santos e irrepreensíveis. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos comportarmos como filhos de Deus, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito, vivendo uma vida piedosa, seguindo a paz com todos e a santificação, almejando a tua glória, pensando nas coisas que são do alto e buscando o teu reino em primeiro lugar. Abençoe os ouvintes, que possam verdadeiramente experimentar o poder do Evangelho no coração. Perdoe os nossos pecados. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A doutrina bíblica da eleição tem suscitado muita controvérsia. Não porque ela não é claramente revelada nas Escrituras, porque ela é, mas porque ela é particularmente ofensiva para o coração não humilhado, para o homem no estado de pecado, para aqueles que não foram objetos da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e da ação iluminadora do Espírito Santo que nos leva a descobrir a nossa natureza corrompida. Não fomos nós que inventamos a doutrina da predestinação. Não é coisa da nossa cabeça. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus tão preciosa, sobre o tema, se utilizando aqui da expressão Deus vos escolheu desde o princípio. Esse é o nosso assunto. Em primeiro lugar, nós temos uma gratidão. Em segundo lugar, nós temos a eleição de Deus. Em terceiro lugar, nós temos os meios que Deus escolheu e o propósito da eleição, ou seja, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 13, essa conjunção coordenativa adversativa, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, entretanto, indica que no contexto literário anterior, os que Deus escolheu desde o princípio não serão enganados por Satanás, e nem por aquela paródia ridícula, burlesca e audaciosa, como vimos, cuja imitação de Satanás e do homem da iniquidade é absolutamente inescrupulosa, através do Filho da perdição e sua vinda do Senhor Jesus. Satanás imita o Deus Pai e o iníquo se mascara da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, é o contexto do nosso texto. Eu chamo a atenção dos ouvintes para a ação da Trindade na salvação dos eleitos. Deus vos escolheu desde o princípio, pela santificação do Espírito, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Cristo morre para salvar apenas os que o Pai lhe deu, e o Espírito Santo santifica e ilumina o coração dos eleitos do Pai, lhe convencendo da verdade através da chamada eficaz mediante o Evangelho. A ação da Trindade maravilhosa operando na vida dos seus eleitos é evidente nesse texto. No versículo 13, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Nós temos a gratidão de Paulo pela escolha dos irmãos tessalonicenses. Toda vez que Paulo fala de eleição, predestinação, escolha de Deus, ele dá graças a Deus. E essa doutrina verdadeiramente nos dá um sentimento sincero de adoração. E isso nos leva a uma sensação profunda de gratidão a Deus pelo fato de saber que Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Só nos resta adorar o nosso Redentor. Paulo, depois de ter feito um tratado sobre a predestinação aos romanos, adorou. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Aos Efésios, a mesma coisa. Antes de falar de predestinação, Paulo explode em uma eulogia dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vejam como Paulo adora em meio à doutrina da predestinação. Pedro também, logo ao falar dos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele também adora a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nesse texto também, antes de Paulo falar de eleição, ele agradece a Deus por ele ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Assim, crendo nessa doutrina e pensando nela, somos compungidos a adorar a Deus Pai, que nos escolheu. Adorar também o Filho que morreu por nós e o Espírito que nos chamou para essa santa vocação. Portanto, daqui imediatamente aprendemos que a doutrina da eleição ou da predestinação nos impulsiona a termos grande gratidão a Deus. Com a expressão Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, Paulo várias vezes diz que a eleição ocorreu antes que houvesse matéria ou tempo. Aos Efésios, a escolha de Deus foi antes da fundação do mundo. Para Timóteo, o chamado e a salvação de Deus foi antes dos tempos eternos. E para os Tessalonicenses, aqui no nosso texto, foi desde o princípio. E não foi à toa que Apocalipse por 2 vezes nos informa que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, no sentido de que Deus decretou em Cristo Jesus um povo para que o Senhor Jesus morresse por esse povo, ou seja, pela sua igreja. E no seu tempo determinado, o Espírito Santo vem chamando individualmente os seus eleitos para que compõem o número certo e definido dele, decretado desde o princípio. Que plano eterno maravilhoso! Que bênção fazer parte desse propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus antes que houvesse o mundo criado. Na segunda parte do versículo 13, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós temos aqui os meios pelo qual o Senhor salva os seus eleitos. O método é a fé na verdade e a santificação do Espírito. Nenhum chamado e eleito antes da fundação do mundo será salvo sem a santificação e fé na verdade. Somente através da verdade do Evangelho e por meio da verdade em Cristo Jesus é que os eleitos poderão ser salvos por intermédio da evidência da eleição, que é a santificação do Espírito Santo. Dessa forma, os eleitos não poderão perder a salvação. Nós lemos no versículo 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos eleitos desde o princípio para alcançarmos os novos céus e nova terra. Romanos 8,30 diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E Paulo continua, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se Deus me salvou quando eu era o seu inimigo, não vai me salvar agora que sou seu filho, amigo, adorador e pregador do seu evangelho? Mas é claro que vai, sem dúvida. Meus ouvintes, ouçam bem. O dia que eu acreditar que posso perder a minha salvação, nunca mais eu prego o evangelho e volto como um cão para o vômito dos meus pecados e como uma porca para o lamaçal das minhas impiedades. Mas eu falo isso porque isso nunca vai acontecer. Eu posso até me desviar por um tempo, mas eu vou me deprimir tanto fora do caminho e vou andar tão triste na minha iniquidade que a minha maior alegria da vida
vai ser o arrependimento dos meus pecados e, como filho pródigo, voltar para os braços do Pai. Assim é que os eleitos se comportam. No versículo 14 temos outra lição, o estímulo para pregar o Evangelho, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os eleitos de Deus irão ser chamados por Ele mediante o Evangelho. O Evangelho, que é Jesus encarnado, é o único mediador entre os eleitos de Deus. De fato, essa doutrina nos faz briosos e fervorosos na obra e propagação do Evangelho. Quando vemos que é Deus quem toma a iniciativa da salvação e não o homem pelo seu livre-arbítrio, que na verdade ele não tem, isso nos estimula. Ora, se é Deus quem salva, isso vai me estimular a pregar. Se eu vejo que é o homem que se salva, então eu vou desanimar. Quando vemos que Deus olhou do céu e procurou alguém para adorá-lo e buscá-lo, viu como o salmista viu. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O profeta verificou que quanto mais Deus chamava o povo de Israel, tanto mais se iam da sua presença. No Velho Testamento, mesmo Deus prevendo que o povo não creria na mensagem de Isaías e na mensagem de Ezequiel, ainda assim os profetas foram estimulados a pregar o Evangelho, sabendo de antemão pela orientação de Deus que eles rejeitariam a mensagem por eles proferida. É assim que Deus age. Paulo realizou 3 viagens missionárias, quanto sofrimento, mas disse a Timóteo, por essa razão tudo sofro, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Observe, meus ouvintes, que Paulo nunca foi apático na propagação do Evangelho nas suas missões, e, no entanto, pregava por causa dos eleitos de Deus. Paulo deixa muito claro, a menos que o Evangelho seja pregado, ninguém será salvo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 17. Sem dúvida nenhuma, essa doutrina da eleição não tira a vontade de propagar o Evangelho. Pelo contrário, desperta um desejo ardente de falar das maravilhas do Evangelho, das antigas doutrinas da graça. E ainda podemos aprender com a história da igreja. Os puritanos que eram predestinistas e que levaram milhares de corações em trevas a Cristo. Calvino é considerado um dos maiores teólogos da igreja. Whitefield era pregador de praça. Spurgeon pregava nas minas todos os dias e estes homens amavam a doutrina da predestinação. Mas ainda há outra lição nesse versículo 14, na segunda parte dele. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam a segurança da salvação que esse texto nos traz, que é a outra bênção dessa doutrina também. Ou seja, temos da parte de Deus a garantia e segurança que alcançaremos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua vontade, ele já nos salvou. Se a salvação dependesse de nós, quem poderia ser salvo? Ninguém, pois não há nenhum justo, e ninguém busca a Deus. Que maravilha sabermos que Jesus intercede, advoga e nos guarda do mal, pois orou ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Deus nos livra do mal e nos dá condições de suportar as tentações e provações. Somos guardados pelo poder de Deus para a salvação que já foi preparada e reservada nos céus desde o princípio. Que segurança maravilhosa que nos conforta e nos dá muita alegria e paz, mesmo nas provações, pois não cremos em um Deus impotente e falho nas suas previsões, o qual é surpreendido pelas decisões humanas. Mas sabemos que a vontade de Deus é eterna, imutável, soberana, incondicional, abrangente e eficaz, pois ele faz todas as coisas segundo o seu santo conselho, conforme o beneplácito de sua vontade. É ele que opera em nós tanto querer quanto realizar e tem um amor especial pelos seus eleitos. Sentimos a eternidade na alma.
Essa doutrina nos anuncia que Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos preserva para sempre. Chega a ser para nós mais do que uma mera doutrina. É como entrar em uma outra dimensão onde experimentamos algo profundo e escondido. Assim podemos ficar convencidos que, por maiores que sejam as nossas provações ou sofrimentos, elas são advindas de Deus, e nada nos sobrevirá sem a graça dele para que possamos suportar. Eu concluo dizendo que a doutrina da eleição nos dá um sentimento sincero de adoração. E isso nos leva a um sentimento de mais profunda gratidão a Deus. Um coração humilhado e grato tem temor a Deus e não pode conviver pacificamente com o pecado, e sim com um desejo ardente de obediência. Os eleitos de Deus, salvos por Cristo e chamados pelo Espírito Santo de Deus, necessariamente vivem uma vida santa e fé na verdade. Caso contrário, nunca foram chamados para a salvação. Essa doutrina, ou seja, o ensino sobre a predestinação, nos humilha sem nos degradar e nos exalta sem nos tornar arrogantes. O Senhor certamente vai nos levar para o seu reino e glória. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E aos romanos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, crendo na doutrina da predestinação e pensando nela com gratidão, somos compungidos a adorar ao Pai, adorar o Filho e adorar o Espírito Santo. Que sejamos excelentes adoradores, cheios de gratidão no coração, antes mesmo de sermos excelentes pregadores ou expositores da palavra de Deus, ou obreiros realizadores da obra de Deus na igreja. O Salmo 95, versículos 6 e 7 diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Melhor a pátria além, manso
jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. O mundo aqui, as flores se murcharam, as aves já seu ninho abandonaram, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar. Saudoso estou e canto em triste exílio, eu quero ao lar, ao doce lar. Almejo lar, o barco busca o porto, as águas do regato mar. O filho vem da mãe ao seio absorto, eu quero ir também ao mar. Em meu viver, em riso, desventura, também cantei, o eco só perdura, qual triste voz dolente a soluçar. Almejo lar, desejo ao